FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Bom, a busca por novas fontes de produção e armazenamento de energia, ela é talvez um dos tópicos mais atuais e desafiadores da ciência. É importante que os países tenham autonomia e capacidade de pesquisar e desenvolver esse tipo de tecnologia. As células a combustível, por exemplo, são uma das alternativas que se avizinham como mais próximas para que tenhamos maior eficiência energética. São Paulo e o Brasil, eles têm um centro de excelência na produção desse tipo de conhecimento. Ele fica no interior do estado de São Paulo, na cidade de São Carlos, no Instituto de Química, e quem lidera essa iniciativa é o professor Edson Titianelli. Professor Edson, prazer ter o senhor aqui. Tá, muito obrigado pelo convite. Nosso grupo é um grupo de eletroquímica, né, vinculado então ao Instituto de Química de São Carlos, e nós temos trabalhado nesse assunto de célula combustível muito antes, né, dos tempos atuais, né? Eu comecei na área no início da década de 90, a partir de um estágio de pós-doutorado que eu fiz no exterior, né? E na época, a grande força motriz, né, para o desenvolvimento desse tipo de sistema, que eu posso explicar daqui a pouco, efetivamente ao que corresponde, né? Era a crise de petróleo, a escassez do petróleo, que naquela época se dizia que ia acontecer rapidamente, né? Nós vemos que hoje as previsões não são tão verdadeiras, mas em pouco tempo a preocupação com o meio ambiente, a escassez de combustível, de fontes de energia sustentáveis, né, começaram a ditar o curso, né, da pesquisa neste tipo de dispositivo eletroquímico. Então, o que é uma célula uma célula combustível? Parece uma coisa, um sistema meio assim misterioso, mas nada mais é do que uma pilha que todo mundo conhece, aquela pilha que a gente alimenta pequenos sistemas elétricos hoje, mas só que o armazenamento do reagente necessário para que ela funcione não é feito dentro dela, é feito fora dela. Em particular, o combustível que mais se fala é o hidrogênio, né, que está num tanque, é alimentado ao sistema, e o outro combustível, outro reagente, não é combustível nesse caso, que é necessário seria o oxigênio, que pode vir diretamente do ar atmosférico. Então, o sistema funciona na medida que ele é alimentado pelos reagentes e para de funcionar na medida em que o reagente para de ser suprido. Se houver esgotamento do combustível, como nós fazemos nos nossos veículos, né, automotivos, nós podemos ir a um posto de abastecimento e recarregar o combustível. Puxa vida, o hidrogênio nesse caso. O hidrogênio, né? Quer dizer, na realidade você pega um elemento abundante, né? E o hidrogênio é um elemento muito abundante, definitivamente muito abundante na forma não hidrogênio gasoso. Portanto, a água, né, tem é a maior fonte de hidrogênio que nós temos na natureza, né? Tanto que ela tem dois átomos de hidrogênio em sua composição. Só que hidrogênio gasoso é a molécula de H2, vamos chamar assim, H2. Isso. E o H2 não é disponível na natureza. E você produz isso? Ele pode ser produzido a partir de reforma de outros combustíveis, um dos quais etanol. Então, um determinado combustível passa por um sistema catalítico, vamos chamar assim, e ele é convertido em hidrogênio gasoso. Por exemplo, etanol. Por caso brasileiro, muito interessante seria, para algumas aplicações, converter etanol em hidrogênio. Outra fonte de hidrogênio é a eletrólise da água. A eletrólise da água pode ser feita a partir de energia elétrica e ela vem muito de encontro com as fontes atuais de energia que se pensa de energia elétrica se pensa a eólica e a energia solar, que são intermitentes. Perfeito. Então, nesse caso, o hidrogênio poderia ser acumulado nas horas em que o reator está funcionando e em períodos de pouca insolação ou ventilação, né,
nós poderíamos acionar as células a combustível para gerar eletricidade e nivelar então a utilização dessa energia solar. Para ser, vou dizer, justo com as demais tecnologias, isso também pode ser feito por outros sistemas eletroquímicos, que são as baterias, né? Que durante o dia podem ser carregadas e à noite podem ser descarregadas. E o tamanho é uma questão só, as células são modulares, né? Pode ser feito desde 10 miliwatts até 10 megawatts, né? Então, essa é uma explicação já, uma boa aplicação que já foi mais ou menos mencionado, dá estabilidade, né, energética a redes que utilizam fontes que oscilam conforme a luminosidade ou o regime de vento. A pregoa, toda hora que vamos ter carros movidos a células a combustível, né? Isso é uma realidade, sim, é uma realidade, não aqui no Brasil ainda, né? Em associação com o motor elétrico, ela substitui os carros movidos a combustão e, assim como no caso do motor tradicional, né, da combustão, o combustível pode ser armazenado em tanques e movidos, né, juntamente com o veículo, é um vetor energético nesse caso, né? Uma pergunta que sempre se faz é por que célula combustível e não deixar o motor a combustão. É a eficiência, porque, vamos dizer assim, o motor a combustão, assim como a célula, ela não é um produtor de energia, ela é um transformador de energia química em energia elétrica. Então, a energia química que está armazenada num reagente, num combustível, ele é transformado em energia elétrica por esse reator, que é a célula combustível. Então, essa conversão de energia é feita pode ser feita também pelos geradores a diesel que nós vemos por aí. Só que ou a etanol, que nós já estamos às vezes ouvindo por aí, ou a gasolina que nós estamos ouvindo por aí. A diferença é a eficiência de conversão de energia. Enquanto um motor a combustão num veículo aproveita, na prática, cerca de 23% da energia contida no combustível, a célula combustível pode aproveitar muito mais. Se eu comparar o valor teórico, ela pode aproveitar 3 vezes mais. Logicamente que na prática isso se nivela um pouco mais. Por exemplo, no sistema que eu mais trabalho, né, no desenvolvimento desses sistemas, eu diria que é o dobro do aproveitamento de energia do combustível. Estou falando de hidrogênio também. Então, se você queimar hidrogênio no motor a combustão, você produz aí 10 km por litro. Se você fizer isso numa célula combustível, você vai caminhar 20 km por litro. Isso valeria também para o etanol, porque etanol também é um combustível que pode ser usado em célula. Muito longe ainda hoje da aplicação prática, né? Mas muita gente pesquisando, inclusive nos projetos que a gente desenvolve lá no Instituto de Química de São Carlos. Muita pesquisa feita nos processos de oxidação do etanol, que é para tentar viabilizar o uso dele em células a combustível. E veja então, no caso do etanol, os nossos 8 km por litro que fariam hoje, poderia virar 20 km por litro, num sistema desse tipo. É um sonho hoje, porque as pesquisas estão ainda engatinhando, não é só no Brasil, é no mundo todo. Quando você acha que esse sonho pode chegar perto? Olha, vamos dizer assim, o maior problema hoje desse tipo de sistema, das aplicações práticas, é o custo, que está associado um pouco com a durabilidade do próprio sistema em si. Porque eles muitas vezes, vamos dizer, o coração do sistema é um catalisador, que está contido nos eletrodos. E esses catalisadores podem se desativar um pouquinho em função do tempo. Então, se a gente consegue desenvolver um catalisador mais durável, talvez menos dependente de materiais caros, como por exemplo a platina hoje, um dos elementos mais usados em catalisador é a platina, por razões óbvias, né? Muito cara e rara. Então, pesquisas têm que ser feitas ainda para melhorar um pouco estes 2 aspectos, durabilidade e menor uso de catalisadores nobres. Mas o progresso já está chegando, como eu já disse. Tem dezenas e centenas de ônibus já sendo testados com célula combustível, com hidrogênio armazenado em tanques e no topo, na parte superior dos ônibus, por uma questão de segurança. E em relação às baterias convencionais, hoje a célula combustível ela tem vantagens também, não tem?
Ela tem vantagem, por exemplo, um veículo movido exclusivamente a baterias, ele necessita de recarga, né? Você anda um certo período e você tem que recarregar essa bateria. Então você tem que encontrar pontos de abastecimento de energia elétrica e ter um pouco de disponibilidade de tempo, né? Porque a bateria não tem carga instantânea. Então, se você pensa em autonomia de rodagem do veículo, é melhor que seja, por exemplo, de célula combustível, porque você enche o tanque e vai, por exemplo, pode chegar da minha cidade de São Carlos até a cidade de São Paulo com um tanque só. Então você não precisa, eventualmente, neste momento, né, abastecer no meio do caminho. O que significa que você chega aqui e em 5 minutos, se você encontrar um posto de abastecimento, você preenche o tanque. Tá. Como nós temos hoje, né, com veículo a combustão. Ótimo. Mas me conta agora um pouco, Edson, como é que você chegou de Bariri para a energia? Qual foi a energia que te levou nesse caminho? Desde aquela época, né, já se falava que seria a alternativa sustentável eterna, porque hidrogênio, quando entra em combustão, produz água, portanto não tem nenhuma emissão de nenhum gás, né? É lógico que você pode, às vezes, poluir um pouco quando você produz hidrogênio, mas não por eletrólise, não com energia solar, não com eólica, né? Então, é um sistema zero de poluentes, é um sistema que não tem ruído, né? E isso me encantou. Lógico que naquela época, como em ciência é muito comum, todo mundo dizia o seguinte: olha, dentro de 10 anos a célula combustível vai ganhar o mercado, porque vai acabar o petróleo, vai coisa desse tipo. Nada disso foi se concretizando em função do tempo. Mas logo em seguida as pessoas falaram: não, nós temos que parar de usar o petróleo, porque o petróleo está provocando um colapso na nossa atmosfera, que está levando ao efeito estufa e provocando males irreversíveis no nosso planeta, né? Portanto, é necessário desenvolver um sistema que não só seja eficiente, mas também que não faça emissão de gases tóxicos, né? E nem gases poluentes, nem gases de efeito estufa. E aí a célula combustível continua sendo o sistema que tem o maior apelo. Tanto que na Europa, se você verificar os programas na Europa e no Japão, todo mundo fala que hidrogênio é o futuro. Ótimo. É o futuro porque não polui e é sustentável e pode viver eternamente. Embora seja um tema global, tem peculiaridades nossas que fazem necessário que a gente estude isso também por aqui. Tanto por estarmos ombreados do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista de algumas demandas específicas do nosso país. Bom, você viu mais um caso do Brasil que dá certo, né? Então, vocês podem ver que tem muita gente que não tem a mesma visibilidade de alguns ídolos, mas mereceria estar sendo muito mais valorizada, porque ela coloca o Brasil na direção que todos nós gostamos e mostramos também que, quando solicitada, a comunidade brasileira, os brasileiros sabem responder em alto nível. Então, vamos lá, na hora que você estiver meio chateado com as coisas, se achar que não tem jeito, vai no canal Futura, no Futura Play, que vai estar esse depoimento do professor Edson e de todas as outras pessoas que passaram aqui, e você pode dividir, compartilhar, mostrar para as pessoas que você gosta e talvez ter uma esperança de que mais rapidamente do que a gente pensa, o Brasil vai tomar o trilho que nós ansiamos tanto. Muito obrigado pela atenção dispensada a nós. Um abraço para vocês todos.